quero relatar essa experiência que eu tive com Deus após várias chamadas, várias alertas. Deus mandava pessoas para me alertar sobre as coisas que eu fazia. Eu pensava que agradava a Deus da maneira que eu vivia. Eu ia para a igreja, mas ao mesmo tempo eu praticava as coisas que o mundo pratica, e uma vida dentro da igreja e praticando as coisas que não agrada a Deus. E Deus havia me dado vários livramentos de morte. Várias vezes o próprio Deus enviou anjos para me livrar, e mesmo assim eu não dava valor nos livramentos e nas oportunidades que Deus sempre estava me dando. E eu pensava de uma maneira totalmente errada. Eu pensava que quando eu morresse, e se eu morresse daquela maneira ali, acabaria tudo, e eu aguardaria na sepultura, como muitos pregam, dizem por aí, né? Que morreu, acabou. Acabou aqui na terra, acabou debaixo do sol. Aqui para gente, aqui no mundo, acaba. O corpo vai para a terra, ali entra em decomposição e acabou. O físico, a carne, ali acaba, volta ao pó, se torna pó. Mas eu não imaginava, eu não pensava que eu tinha uma alma, que eu tinha um espírito. Eu pensava dessa maneira: morreu, acabou, eu vou aguardar para o juízo final ou para o arrebatamento, e no arrebatamento ou no juízo final que eu prestaria conta para Deus. Eu me enganava muito e eu acreditava muito nas palavras que muitos pastores sem sabedoria, sem o Espírito Santo. Não adianta só ler a Bíblia e não ter o Espírito Santo, não ter uma vida de santidade, praticar as coisas de Deus, andar por dentro do caminho de Deus, andar no caminho estreito. O caminho para o céu é um caminho estreito, ele não é um caminho largo. No céu não entra pecado, não entra nenhum tipo de contaminação. Então eu acreditava naquilo que as pessoas me falavam. Eu acreditava em pastores, né? Pastores de estudo, que hoje está tendo muitos pastores teólogos aí, né? Então eu ia nessa aí e não acreditava naquilo que Deus falava, nas mensagens que Deus enviava às pessoas, usadas mesmo por Deus. Hoje eu creio que eram pessoas usadas por Deus, eram pessoas de Deus para me alertar. E eu continuei na brincadeira, desobedecendo, não dava ouvido. E uma certa vez eu estava num salão de baile, eu estava me divertindo ali naquele local ali, e Deus fala comigo ali. Eu não esperava aquilo, e Deus fala para mim voltar para minha casa, que Ele tinha marcado o encontro comigo. E Ele me fala uma vez, duas vezes, e pela terceira vez meu coração se apertou de uma forma tão grande que eu senti uma tristeza, uma angústia, uma amargura. Era uma sensação de morte, algo terrível assim. Eu pensei, vai acontecer comigo. Então eu saí daquele salão e fui para casa. Se passou a noite toda, não aconteceu nada. E pela manhã, quando eu me arrumo para ir para o trabalho, eu saio da minha casa e na metade da estrada
eu sou pega de surpresa com a forte hemorragia. E ali eu não quis retornar para casa para pedir socorro, né, para minha família. E continuei caminhando e cheguei até num local da prefeitura onde que ficava as ambulâncias, pedi socorro e eles me levaram para o hospital. E chegando no hospital foi feito a ficha, né, clínica para o atendimento da consulta. E ali logo eles já me encaminharam para a sala de curetagem, mas eu já estava bem assim, debilitada mesmo, eu já não estava mais tendo força nas pernas. Eu ouvia as pessoas falar, mas assim eu estava mal mesmo, eu estava sensação de morte mesmo. Sei que esse testemunho vai confrontar muitas pessoas. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão xingar, vai ter pastores, né, com teologia que vai falar que isso aí é antibíblico, que não está escrito na Bíblia, mas eu quero dizer com toda certeza que nem todas as coisas foram escritas, nem todas as coisas que aconteceu foi escrita, né? Porque senão a Bíblia seria um livro muito grande, né? E também não teríamos acesso à Bíblia, por ela ser tão grande, né? Então, quero dizer para muitos pastores que vão ouvir esse testemunho é fiel e verdadeiro, e eu sei que perante Deus, se for mentira, eu prestarei conta. Então, tudo aquilo que sair da nossa boca, nós prestaremos conta, né? Perante Deus. Nós não podemos falar nada precipitado ou querer falar algo que Deus não fez, que Deus não falou, que Deus não mostrou. Então, para muitas pessoas, eu sei que vão xingar, vão falar que isso aí é mentira, né? Mas eu não me importo com o que vão falar, eu só estou passando esse testemunho para alertar muitos que não acreditam que a vida continua após a morte, ou com Deus ou sem Deus, né? Na eternidade com Deus e na eternidade também sem Deus. E quando a pessoa parte dessa terra, ele guarda lembranças. Se ele for para o abismo, ele desce consciente, ele desce muito consciente. Então não se perde consciência descendo para o abismo. É o que aconteceu comigo. Então, só alertando as pessoas que há uma vida após a morte. E quando eles me levam para a sala de cirurgia, o centro cirúrgico, ali para fazer os procedimentos, ali eu vejo tudo que eles estão fazendo, eu ouço, né? Mesmo ali debilitada ali, eu escutava eles falar, eu via a hora que eles colocaram o soro no braço, que eles mediam, né, a pressão, os batimentos cardíacos, tudo isso ali eu estava sentindo no corpo físico. E ali eles, apressado ali, né, porque eu fui a primeira pessoa a entrar no hospital de emergência, mas havia mais pessoas aguardando para consulta. Eles consultavam pelo SUS pela manhã, então ali tinha bastante gente ali, bastante pessoas presenciou ali o meu estado ali, né? Quando eu dou entrada no hospital toda ensanguentada. Então, o médico um médico muito conhecido da cidade, né? Duas enfermeiras também, uma estagiária e a outra já não vou citar nome aqui, mas uma enfermeira experiente, né? Uma enfermeira muito conhecida também da cidade. E eles começam a fazer os procedimentos e eu sinto uma dor muito forte assim e começa aquele gelo subir pelos meus pés, algo terrível, a morte ali, para mim, a minha experiência, a minha morte, ela começou ali
pelos pés, aquele gelo que vinha congelando o corpo, ele vinha destruindo, destruía os ossos. É algo que vem destruindo, é algo terrível, não tem como explicação, não tem uma explicação para aquilo. E assim eu fui tendo essa experiência ali, essa sensação terrível da morte ali congelando o meu corpo, e sobe até o pescoço aquele congelamento ali, e ali já eu não estava mais. Quando chega até o pescoço ali, eu já tinha saído do corpo. Deixa ali o corpo, né? Minha alma, o espírito deixa o corpo ali. E eu vejo um clarão muito grande na sala de cirurgia ali. Um clarão muito forte, brilhava muito mais que o sol. É algo inexplicável. Chegava a doer, assim a minha visão. Eu não conseguia olhar para aquela claridade ali. Não é uma claridade simples. Ah, claro, não. Não tem como. Você pode multiplicar por milhões de vezes a claridade e não se chega no resultado daquilo ali. E ali, dessa maneira, ali eu estava. E ainda não tinha entendido que eu tinha falecido e que eu tinha morrido. E eu ouvia o médico falando com as enfermeiras sobre aquele assunto, a causa da morte, a causa daquela hemorragia, né? Eu fui entendendo que eu tinha feito algo há alguns meses atrás, e aquilo ali foi aonde Deus falou que ia colocar um ponto final naquela situação que eu ia continuar fazendo se ele não me parasse ali. E eu entro assim num estado assim, eu não sabia ao certo o que tinha acontecido, mas eu ouvi eles falando que eu tinha entrado em óbito, e o médico pedia para que as enfermeiras já providenciassem, né, para avisar os familiares. Ele queria saber quem que tinha me levado até o hospital, mas a minha família não sabia, porque eu tinha saído para ir para o trabalho, né? E eu saía de manhã e voltava meia-noite para casa. Então, ali eles não tinham como eles saber que eu estava ali no hospital. E ele, conversando com elas, né, sobre esse assunto ali, e a causa do óbito, e eu comecei a entender. E ali Deus começou a me mostrar o que eu tinha feito durante a minha vida, né? E quando eu tive certeza que eu tinha morrido, porque eu vi o meu corpo ali em cima da maca, em cima da maca mesmo que eles iam tirar da sala de cirurgia, eu entendo o que tinha acontecido, né? Que eu tinha partido, né? Eu tinha deixado esse corpo físico aqui e estava prestando conta com Deus, né? Das coisas que eu havia feito. E eu chego até perto do doutor, pego no braço dele e falo pro doutor. Eu falo, doutor, eu não morri, eu tô viva. E eu estava viva mesmo. E eu não entendia como que podia aquilo, meu corpo ali deitado ali, eu ali de pé, flutuando. Então eu comecei a gritar com ele para ver se ele me ouvia, ele não me ouvia. E eu fui até as enfermeiras que estavam perto dele também, peguei no braço delas. Eu senti eu tocando nelas, isso eu posso falar com toda certeza. Eu peguei no braço dela, eu sentia eu pegando no braço dela. Mas elas não me sentiam, não me ouviam, não me viam ali, porque elas estavam vendo o meu corpo ali na maca ali. É algo assim, é desesperador, porque eu ia até perto do meu corpo e eu tentava voltar para o meu corpo, e eu não conseguia, fosse como
um imã que me empurrava para longe do meu corpo. Eu queria voltar. A alma, eu creio que a alma e o espírito, ele fica tão apegado a essa carne que a alma quer voltar. A minha alma queria voltar ali para aquele corpo ali, mas Deus não permitia, ele não deixava que eu voltava. Quando eu chegava até ali perto do corpo, fosse assim como se fosse um imã, me empurrava para longe do corpo e eu não voltava. E ali Deus foi me mostrando todos os meus pecados. Foi me mostrando todas as maneiras que eu vivia, como que eu fazia, como que eu estava dentro da igreja. Eu pensava que eu podia estar na igreja e podia estar fazendo as coisas erradas ao mesmo tempo lá no mundo. Então, Deus foi me mostrando tudo aquilo ali. Assim, eu não vou entrar em detalhes, né? Não tem necessidade. Porque a Bíblia já fala sobre os pecados que nós não podemos cometer, né? E muitas vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Achamos que Deus vai dar um jeitinho para nós, que quando a gente morre Deus vai dar um jeitinho, e não é bem assim. E eu comecei já a ter um acerto de contas com Deus. Naquela hora eu não fiquei inconsciente, eu fiquei mais consciente ainda, porque o desespero foi tão grande que eu via o que estava acontecendo dentro daquele hospital ali. Eu via as pessoas nas camas deitadas, eu via as pessoas se movimentando dentro do hospital, eu via através das paredes, era algo assim impressionante, não tem como eu explicar. Todos os acontecimentos, eu ouvia as pessoas falar, vinha tudo no meu ouvido, as conversas das pessoas eu ouvia, eles falando, era algo assim incrível. Então, ali eu fui tendo um acerto de conta com Deus, ele me mostrando as coisas que eu havia feito durante a minha vida. E nesse momento ele me leva para um lugar de mais claridade ainda, era muita claridade, era algo assim, quando eu entro naquele lugar ali eu fico surpresa, porque ali tinha uma paz tão grande, eu não vi pessoas naquele lugar ali, era só eu e aquela claridade, era eu e Deus ali naquele lugar ali, e eu senti uma paz tão grande quando eu entro naquele lugar ali, e eu começo a ficar deslumbrada mesmo. Eu fiquei fascinada com tudo aquilo ali, apesar de não ver nada ali, só aquela claridade, mas eu senti um amor tão grande ali, uma paz. Eu ali naquele lugar eu esqueci, de todas as coisas que Deus havia me mostrado. Eu não me lembrava mais dos meus pecados ali naquele lugar. Eu entrei num estado de esquecimento mesmo ali naquele local. Era muito maravilhoso, aquela glória toda, aquela claridade, é uma paz incrível, uma paz que aqui no mundo jamais nós teremos. Ali não havia barulho, não havia nenhuma perturbação, ali era um lugar santo mesmo. E eu fiquei muito fascinada com aquilo ali, com aquele lugar. Apesar de não ver ninguém, eu não vi pessoas. Se eu falar que eu vi pessoas, eu estarei mentindo. Era eu e Deus ali, era eu e Deus. E eu fiquei muito contente durante que eu estava muito feliz ali. Eu falei assim, eu pensei. Quando eu falo que eu falei, não é com a boca, é pelo pensamento. E quando eu pensava, ele me respondia. Não sei como, mas ele me respondia. Ele já sabia o que eu pensava. E eu pensei assim, aqui eu quero ficar. Eu não quero mais. Eu sabia que eu tinha vindo da terra para aquele lugar. Eu falei, eu não quero mais retornar para a terra. Eu não quero mais retornar para a terra. Porque no momento que Deus começou a me mostrar os meus pecados, eu entrei em desespero, porque eu sabia que aquilo que Deus estava mostrando era algo terrível, algo de condenação. E eu pedia para Deus que eu não queria morrer, porque eu não estava pronta, eu não estava preparada, eu estava no pecado, eu estava vivendo uma vida de pecado. Então,
Eu não queria ter morrido e eu implorava para Deus que eu queria ficar, para Ele me dar uma oportunidade. Mas quando eu entro naquele lugar de descanso ali, um lugar de claridade, um lugar de paz, de alegria e amor, eu não queria mais sair dali. Eu não me lembrava mais daquelas coisas que Deus tinha me mostrado, então eu queria ficar ali. E quando eu penso dessa maneira que eu ia ficar ali, eu estava acreditando que eu ficaria ali. Eu acreditei assim que Ele me deu uma oportunidade e Ele deixou eu ficar aqui nesse lugar de descanso. E foi o contrário, quando eu pensei assim, Ele me respondeu daquela claridade ali, saiu aquela voz, falou que não é teu lugar. Aqui não é o teu lugar, aqui é o lugar dos santos. Você me rejeitou, você me recusou. Por quantas vezes eu te chamei, por quantas vezes eu te dei oportunidade e você não quis. E aqui não é o teu lugar. E ali eu entrei em desespero, porque eu sabia pelos meus pecados que o meu lugar não era não era ali mesmo. E quando eu pensei assim, né, para onde que eu vou agora? Ele me mostrou, me mostrou um túnel e eu entro por aquele túnel. E ali eu fui descendo. Eu descia por aquele túnel, um grande desespero, algo assim, não tem. É um desespero que, se você multiplicar, não tem contagem. É algo triste, terrível, de lamentação, de dor, a ausência de Deus. É algo muito triste. E ali eu senti a ausência de Deus. Ali eu senti que Ele tinha me deixado, que Ele não estava ali comigo. Mas eu entendia e sabia que Ele estava em todos os lugares, que Ele está em todos os lugares. Então eu comecei a clamar e eu pedia para Ele ter misericórdia de mim, porque eu estava descendo para o abismo. Eu sabia que eu estava descendo para o inferno, algo que eu não acreditava. Eu pensava que a minha alma, que eu não tinha uma alma, eu pensava que eu não tinha um espírito, eu pensava que morreu esse corpo aqui, acabou, né? Só no último dia que Deus ia prestar conta, eu ia prestar conta para Deus, e não aconteceu dessa maneira. Para você que acredita que você vai morrer, esse corpo aqui vai morrer, você não vai prestar conta com Deus, as contas é prestada imediatamente. Estou falando conforme a minha experiência, né? Eu não vou falar para entrar em debate com um teólogo, com ninguém. Eu estou falando aquilo que aconteceu comigo, algo que eu vivi. E não é da maneira que as pessoas pensam. E ali eu fui descendo por aquele túnel ali, clamando, e eu pedia misericórdia, eu queria me salvar. Eu não queria ir para o inferno, lugar de tormento, sofrimento. E durante esse tempo que eu estou ali clamando e pedindo misericórdia para Deus, o inimigo ele quis tirar o foco que eu estava ali clamando. E ele me fala assim, já é outra voz, é uma voz totalmente diferente, a voz de Satanás. Ele é enganador, ele engana até na hora da morte, ele engana as pessoas. E ele falava, não adianta você clamar. Ele não está aqui. Ele não te ouve. Você não quis ele e agora ele também não te quer. E essa voz falava para mim, não adianta, não adianta você clamar. E ali, por um momento ali, em questão de segundo, aquilo ali quase me distraiu. E eu pensei, não, Deus ele está em todos os lugares, então aqui ele pode estar também. Eu pensava assim. E ali eu continuei a clamar, eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim, tu fez promessas, eu nunca pedi nada para ti. Era tu que fazia as promessas, era tu que falava que ia me levar para os lugares, para pregar a palavra. Eu cantava na igreja. E ele fazia promessas para mim, que eu cantaria, que eu levaria a palavra dele. Eu nunca pedi, assim, eu nunca tive vontade de ser cantora, nunca tive vontade de ser missionária, nada dessas coisas. Eu ia na igreja, mas eu queria ficar lá no banco, só ouvindo as pessoas. Eu não queria me envolver com nada da igreja. Até hoje, assim, eu vou na igreja, eu fico lá, se eu recebo a oportunidade, eu vou.
eu dou o meu testemunho, eu louvo, mas assim, eu não tenho essa preocupação de querer me aparecer na igreja, ou me aparecer em redes sociais, essas coisas, eu não tenho esse desejo no meu coração, e Deus sabia disso. Eu falei, não foi eu que te escolhi, Senhor, foi tu que me escolheu, foi tu que fez as promessas, e agora eu tô indo para o inferno. Eu falei, que Deus que tu é, que tu faz promessas, e a minha família sabia das promessas que Deus havia feito para mim, né? Como que a minha mãe ia saber, chegar a notícia para minha mãe, ó, a tua filha saiu para o trabalho e agora vocês vão lá buscar ela no hospital lá, o corpo lá, para fazer o velório. Então era algo muito triste. E eu tinha consciência de tudo. Quando eu desci para o abismo, eu estava consciente de todas as coisas. Eu lembrava da minha família, eu lembrava da minha filha, eu lembrava do meu trabalho, que eu não ia retornar mais para o trabalho. E foi aí que eu comecei a questionar Deus. Eu me apelei para esse lado e eu falei, Senhor, tu é Deus de promessas e tu cumpre as promessas. Agora comigo tu não vai cumprir. Mas eu sabia que as promessas de Deus não tinham se cumprido na minha vida porque eu não quis. Não foi porque Deus não quis e porque Deus não tinha dado oportunidade e não tinha me chamado. Ele tinha dado várias oportunidades, livramento e tudo, mas eu que não quis, e eu sabia disso. E eu comecei né, a falar com ele e eu abri o meu coração de verdade. Naquele momento que eu vi o abismo, que eu vi aquela escuridão, que eu vi mais túneis abaixo, aonde que eu ia descer, né? Ali eu abri o meu coração mesmo, eu vi que ali não tinha mais saída para mim. Ali ou Deus me resgatava ou eu ia entrar ali, ia ser a eternidade, não sairia mais dali. E ali eu abri meu coração mesmo, falei, Senhor, se tu me der mais uma chance, eu sei que tu já me deu tantas chances, tantos livramentos, mas se tu me dá mais uma chance, eu vou contar esse testemunho, eu vou falar que o céu é verdadeiro, que o céu existe e que o inferno existe também. E eu comecei a falar para Deus essas palavras e era do fundo da alma, porque a minha alma estava desesperada, a minha alma chorava, a minha alma gritava. É algo assim impressionante, não tem como eu explicar. Só quem passa por essa experiência vai me entender o que eu estou falando. Quem já passou vai entender o que eu estou falando. E ali nesse momento que eu estou falando dessa maneira com Deus e questionando Ele, né? Porque Ele tinha feito promessas. E eu morri, e a promessa não cumpriu, mas eu sabia que era minha culpa também. Que era que eu merecia ir para o inferno pelos pecados. E pecados graves que eu cometi. Então, não é pecadinho assim, simples. E quando eu estou orando ali, clamando dessa maneira e pedindo misericórdia, porque nessa hora a alma ela pede misericórdia, misericórdia. Você quer se salvar. É algo desesperador. Você sabe que entrou ali, não vai ter, não tem mais socorro, não tem mais socorro. Então eu clamava a Deus, eu clamei muito e nesse momento aí que eu olho para baixo, eu via tudo. Eu estava consciente, não perdi a consciência e surgiu uma luz do fundo daquele túnel. Daquele túnel ele surge uma luz e aquela luz veio subindo ao meu encontro. Eu descia e aquela luz subia. Aquela luz ela veio subindo e conforme que ela subia, ela ia crescendo. Ela ia crescendo, crescendo e aquela luz chega até a mim. E aquela luz me abraça. Foi algo assim que eu fiquei impressionada também. Que aquela luz, ela tinha braços, ela me abraçou, foi um abraço assim que eu nunca tive aqui na Terra. Ninguém nunca me abraçou daquela maneira. E naquele momento que aquela luz me abraçou, eu senti um grande amor, foi assim, um amor que me transpassou. E sumiu o medo, sumiu o desespero. Eu fiquei muito
cheia de amor mesmo, algo assim que não tem como eu explicar. E aquela luz, aquele abraço, aquela luz veio subindo comigo daquele túnel e me trouxe novamente para a sala de cirurgia ali e me devolveu no meu corpo físico. E aquela claridade ali permaneceu no quarto, não foi embora. Aquela claridade ficou ali. E eu comecei, no meu pensamento, eu já estava no meu corpo, eu comecei a orar em pensamento. E o médico já tinha feito o atestado de óbito, né? Eles estavam ali na sala ali conversando, eu ouvindo o que eles estavam falando, né? Eles ainda não tinham conseguido entrar em contato com meus pais. Na época não existia celular, que assim ligar, né? Então era tudo por aquele celular, aqueles telefones simples, telefone de gancho. Então, e na minha casa não tinha como eles avisar meus familiares. Então ali eles foram procurando, né, quem que era eu, quem que era o paciente, né? Então ali eu ouvi eles conversando ali sobre encontrar os familiares e eu começo a chorar muito porque ali me bate um medo assim que eles fossem chamar, né, a funerária e me colocar dentro do caixão, eu estando viva ali, né? Então eu fiquei ali preocupada, eu comecei a orar em pensamento para Deus fazer algo, porque eu não conseguia falar, não conseguia me mexer. Eu voltei dessa experiência, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, mas eu ouvia o que eles estavam falando, e eu comecei a orar. E nesse momento que eu começo a orar, a enfermeira vem e pega no meu pé, ela levanta o lençol nos meus pés, segura nos meus pés e ela começa a falar pro doutor, ó, os pés dela tá quente, tá diferente, tem alguma coisa que é diferente. E eles saem da sala e ela fica ali, essa enfermeira estagiária fica ali. Ela vem até assim no meu rosto ali, eu sentia ela perto de mim. E ela destapou o meu rosto ali com aquele lençol, né? Tinha um lençol por cima ali, do corpo ali. E ela olhou e eu estava chorando muito. E ela começou a gritar lá dentro da sala. Eu pensei, meu Deus, e agora? Né, ela começou a gritar e o médico voltou e a outra enfermeira mais experiente voltou. E ela falou assim, ó, essa moça aqui, ela viveu de novo. Ela tá viva. Ela ressuscitou. E eu não entendi que aquela moça ali também, ela era uma evangélica. Ela era uma moça evangélica, então eu não entendia. E eu creio que Deus usou aquela moça ali também, naquela hora ali, né, para ficar ali insistindo. E o doutor falou, não, eu já fiz o atestado de óbito. Eu escutava ele falar, né, dele falava assim, não, ela tá morta. Esse aí é por causa que ela tomou muito soro na hora que eles foram fazer o procedimento, então eles colocavam soro, né, aqueles litros de soro na veia ali. E ele falou, não, isso ali é só o soro que está saindo, né, pelos olhos ali. Teve uma quantidade grande de soro. Deu hemorragia, né, então eles colocaram bastante soro, não sei porquê, mas... E ela tinha um aparelho no pescoço, ela pegou aquele aparelho e colocou no meu coração e começou a escutar os batimentos cardíacos. A pressão também, ela veio, colocou aquele aparelho lá e aferiu a pressão e estava normalizando a pressão. E ela começou a gritar de novo, o doutor voltou, ela falou, doutor, ela tem batimento cardíaco, ela está com pressão. Ela falou assim, então, o senhor examina para o senhor tirar as dúvidas, porque ela está viva, essa moça está viva, ela ressuscitou. E o doutor ficou assim, transpassado. Ele falou, mas isso aqui nunca aconteceu no hospital. De uma pessoa morrer e ressuscitar de novo. Ele ficou abismado. Eles ficaram lá conversando e eu não conseguia me mexer nem me falar. E a enfermeira insistia, ela vinha e pegava nos meus pés, ela vinha,
abria os meus olhos, eu via tudo que ela estava fazendo ali, só que eu não conseguia falar nem me mexer. E ela fazia dessa maneira ali, e eu orava em pensamento: Deus, não deixa ela desistir, faça com que ela insista com esse médico ali para ele me examinar, para ele ficar ali. E de tanto ela insistir com ele, ele pede para elas colocar eu na maca, né, e levar para a sala de repouso, a sala de recuperação. E assim, dessa maneira, elas fizeram, né? E essa enfermeira, que era evangélica, ela vinha, a cada pouco ela vinha lá na sala, uma coisa que eu fiquei feliz, porque eu não me senti sozinha, não me senti ali, né? Que não tinha nenhum parente ali no hospital para me cuidar. E ela vinha a cada pouco. E chegou um momento que ela falou assim para mim: se você estiver me ouvindo, você aperta minha mão, você consegue apertar minha mão? E eu não tinha força para fazer isso. Ela falou assim: faz, me ajuda, porque se, se nós não lutar, ela falou assim, o médico vai chamar, vai chamar a tua família aqui, né? E vai falar que, né, que você morreu, tá morta. E nesse momento daí, eu não sei da onde, eu consegui segurar na mão dela. Eu mexi, né? Eu consegui segurar na mão dela. E ela viu, ela falou assim: ah, você tá respondendo. Ela falou: então tá bom. E ali eu fiquei, né? Mas eu fiquei 3 dias ali internada. E foi aí que minha família veio, né? E soube o que tinha acontecido, mas o médico não falou, né? Ele rasgou o atestado de óbito, ele não falou sobre esse assunto. E ele veio e falou para mim: você sabe o que aconteceu aqui no hospital, né? Com você. E eu só olhei para ele, eu chorava, eu não. Deus não permitiu que eu falasse para ele que eu estava ciente daquilo, mas eu sabia tudo o que aconteceu. E a partir desse dia ali, que eu saí do hospital, eu fiquei 6 meses, eu tinha. Assim, eu fiquei bem abalada, eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de dormir e acordar acontecer novamente aquela experiência ali, deu, assim, eu morrer. E eu fiquei ali dessa maneira 6 meses, eu fiquei assim. E eu até cheguei a falar para minha mãe, eu não conseguia dormir. Eu ia trabalhar, eu voltava, eu ficava acordado, eu entrei assim, num estado assim de muita angústia, porque eu ficava pensando sobre aquilo ali. Eu tinha medo de morrer novamente e ir para o inferno mesmo, e Deus não me dá mais oportunidade. E eu continuei, eu não tinha forças para ficar firme na igreja. Eu ia, mas Satanás ele começou a me tirar de dentro da igreja. Eu ia para a igreja, quando eu chegava na igreja, Satanás ele soprava no meu ouvido para mim não ficar dentro da igreja. E era uma luta, era uma guerra dentro da igreja. Eu ouvia aqueles louvores falava comigo, mas quando chegava na hora da mensagem, na hora que Deus ia falar comigo, o Satanás me arrastava de dentro da. Foi uma luta, foi uma guerra, sabe? Eu passei por 6 meses dessa maneira aí. Eu chorava, eu tinha medo e eu não queria contar para minha família o que tinha acontecido. As pessoas vinham e falavam para minha mãe: oh, a tua filha morreu, tal dia lá no hospital aconteceu isso, a senhora sabia? E minha mãe me perguntava, né? Eu falava não, eu ficava quieta, eu não respondia nada, eu não queria responder sobre aquilo ali, né? Porque até Deus, ele havia me falado que era para me contar esse testemunho, mas no tempo certo, né? O tempo seria agora, né? Seria agora, na época eu não tinha preparação para isso. Porque se eu fosse contar o que havia acontecido comigo, que eu morri, e alguém viesse e falasse que não, alguém viesse me criticar, eu perderia essa a fé, eu não ia contar. Eu ia ficar com vergonha das pessoas. Hoje eu não tenho vergonha. Hoje eu não tenho medo do que as pessoas vão falar. Se as pessoas falar que é mentira, para mim tá bom, porque eu sei de onde que Deus me resgatou, né? E ele falou para mim: você só fala para as pessoas que eu te resgatei.
do inferno, que o inferno é real, para as almas não ir para o inferno. Hoje eu não ligo. Se as pessoas falarem que é mentira, duvidarem, eu não ligo. Mas na época que eu tive essa experiência, eu não contei, porque eu não estava preparada. E Deus, Ele havia me falado que não era para mim falar nada naquele momento, porque eu passei por um processo de preparação, transformação, para mim estar contando esse relato para vocês, ouvinte. Acredite, o céu é de verdade. No céu não entra pecado. Se você está com a vida desconcertada, se você está dentro da igreja e cometendo pecado, se você está dentro da igreja, você pode ir todo dia na igreja, mas se não houver santidade, se não houver renúncia dos seus pecados, em tudo, em todas as áreas, se você é fofoqueiro, para de fofocar. Se você é mentiroso, para de mentir. Se você é um adúltero, para de adulterar. Se você é um fornicário, larga da fornicação. Se você tem pensamentos impuros, porque no céu não vai entrar pecado. Se você é um invejoso, deixa a inveja de lado. Se você é um feiticeiro, larga das feitiçarias. Se você pratica o mal, se você deseja o mal para as pessoas, pare. Limpa o teu coração, porque no céu não vai entrar dessa maneira. Se você não libera perdão, um detalhe, eu era uma pessoa que eu tinha raiva, eu guardava mágoa no meu coração das pessoas, eu tinha raiz de amargura no coração. Se a pessoa me prejudicava, eu desejava a morte da pessoa. Então, se você pratica todo esse tipo de pecado, se você gosta de vestimentas para chamar a atenção das pessoas, para causar sensualidade, abandona o pecado, a vaidade. Se nós usamos uma roupa que vai causar desejos, despertar desejos em outras pessoas, não usa, porque é pecado. Abandone o pecado. No céu não vai entrar, não tem espaço para bagagem de pecado. O próprio Deus me falou que lá era um lugar de santidade, só para as pessoas santas. Eu não pude ficar lá, porque eu praticava todo esse tipo de coisa. As minhas vestimentas era para chamar a atenção dos homens. Eu ia para a igreja com roupas sensuais, e Deus não se agrada disso. Nós temos que ter um coração puro, abandonar tudo que é tipo de pecado. Não vai ter jeitinho, Deus não vai dar jeitinho para o pecado. É santidade, é renúncia. Nós estamos vivendo dias que precisamos ter arrependimento, confessar os nossos pecados, não aos homens, mas confessar os nossos pecados, as nossas falhas a Deus, para Ele nos ajudar, para Ele dar força, para Ele ajudar nós em santidade. A mudança não começa do dia, assim, de repente. Não, comigo não foi assim. Eu passei por um processo, ainda estou passando por este processo de transformação, mas foi algo muito duro, foi algo doloroso. Eu comecei a ver a vida diferente, eu comecei a valorizar as pessoas, eu comecei a amar Deus de uma maneira diferente. Eu não faço as coisas para Deus hoje por obrigação, ou por querer me aparecer, ou querer algo em troca de Deus. Eu faço as coisas para Deus porque eu amo realmente a Deus. Eu amo Deus, eu pude conhecer Ele. Eu sei do grande amor que Ele sente por mim e por todos nós. Eu aprendi a amar Deus. Eu não vou na igreja porque eu tenho um cargo, eu não vou na igreja porque eu sou obrigada, eu não vou na igreja lá porque eu quero me aparecer nos grupos. Apesar que eu louvo a Deus, eu canto na igreja, eu não vou lá para me aparecer. Eu vou lá porque eu amo a Deus, porque eu quero agradar a Deus. Hoje eu me visto de maneira diferente, porque eu amo a Deus, eu quero obedecer à voz dEle, eu quero ir para o lugar de descanso. Se Ele me chamar novamente, hoje eu tenho certeza que
eu vou para o lugar de descanso, que não é fácil, ninguém é santo, mas nós podemos buscar sim a santidade de viver de maneira diferente. Então é um processo assim, demorado. O meu processo foi demorado e hoje eu posso contar esse testemunho, alertando a todos que há vida após morte, arrependimento aqui na terra, transformação aqui na terra, porque depois que o corpo vai para a sepultura não tem mais o que fazer. Lá não tem mais ciência, não tem mais lembrança. O corpo, estou falando do corpo, da carne, não estou falando de alma e espírito, estou falando, eu quero que vocês entendam, eu estou falando do corpo. Lá na sepultura vai virar pó, mas você tem uma alma e tem um espírito que vai estar vivo, vai continuar vivo. Ou no lugar de descanso, nesse lugar onde que eu fui, ou para o inferno. E o inferno é real. É real. Você desce consciente, você não perde a consciência. Lembrando que não perde a consciência, você tem lembranças de tudo. Ao contrário do lugar de descanso. No lugar de descanso você não tem lembranças. Eu não tinha lembranças. Eu sabia que eu tinha ido da terra para aquele lugar. Eu tinha essa consciência aí de ter deixado a terra ido para, mas eu não tinha lembrança dos meus pecados. Eu não tinha lembrança de familiar, eu não tinha lembrança de filha. É algo assim, é só Deus mesmo para dar essas experiências.